Iniciando gravação e transcrição da nossa live. Só um minuto. Prontinho, iniciando. Ok. Gravação e transcrição já ativada, tá bom? Eu só queria saber se vocês estão me ouvindo bem, vocês não estão com o microfone desativado. Deixa eu ver se eu ativo aqui o microfone de vocês. Oi, Rosimeire, boa noite. O seu som não está saindo, está desativado, desculpa. Bom, muito obrigada. Agora me ouve? Agora sim, só que assim, parou total, desde a hora que você começou a falar, tá bom? Ah, tá. Então vamos lá. Obrigada. Vamos lá do início. Muito obrigada, viu? Vocês estão sendo, então, gravados, essa reunião está sendo gravada e também transcrita, tá? Então, quando você permanece na reunião, você está autorizando que imagem, voz seja gravado, capturado por essa gravação, tá bem? Para que a reunião possa ter um bom andamento, o professor Thomas, ele fechou os microfones. Então, toda vez que alguém levantar a mão, eu vou habilitar o microfone para que a pessoa possa falar, certo? Então, eu só vou fazer uma pequena apresentação e aí, em seguida, eu já habilito, porque eu já vi que tem 3 mãozinhas levantadas aqui, tá? Eu sou a professora Rosimeire, sou a coordenadora, então, do Núcleo de Orientação Psicopedagógica da Faculdade Integrada Campus Sales, tá? Hoje, essa live, que faz parte da Semana de Integração do segundo semestre, né, 2023-2, ela tem o intuito de apresentar para vocês esse núcleo de orientação psicopedagógica, então, o que é o NOP, para que serve o NOP e como você pode se beneficiar dos serviços oferecidos pelo NOP, tá bom? Então, eu pensei numa apresentação bastante breve, né, para que vocês possam saber do serviço que a faculdade oferece para vocês. Então, eu desejo boas-vindas a todos, né? Estamos começando aí esse semestre, né? Durante esta semana, vocês já participaram de encontros presenciais e agora também encontros online, onde vocês compreenderão melhor como a faculdade Campus Sales funciona, tá? E o porquê de se ter um núcleo de orientação psicopedagógica na faculdade, tá? Então, a minha fala vai ser explicando para vocês um pouco do PDI da instituição, já vou falar para vocês o que é o PDI, tá? O que é o NOP, né? Como funciona o NOP e como vocês agendam o NOP, tá? Tem uma pessoa aqui que não pôs nome, tá como convidado e ainda tá com a mãozinha levantada. Vamos lá.
permitir... Oxe, por que está desabilitado? Vamos ver aqui agora. Tá, permitir microfone. Então, quem é que está como convidado, se quiser falar, agora eu habilito... Ah, não, está desabilitado. Permitir microfone, pode falar. Se quiser falar, tá bom? A pessoa não se identificou, tá só com um nome. Bem, vamos lá, então. Nós temos as faculdades integradas Campos Sales, né? Tem aí quase que 100 anos, né? Estamos completando em fevereiro de 2024 100 anos, a instituição completará 100 anos, né? Temos toda uma tradição aí que vocês conhecem, ou pelo menos começaram a conhecer no início da semana, né? E esta faculdade, ela tem uma preocupação constante com a formação integral de todos os estudantes, né, que estão aqui sob os nossos cuidados e recebendo aí a prestação dos nossos serviços, né? Por isso, nós temos dentro do PDI, o que vem a ser o PDI? O Plano de Desenvolvimento Institucional. Então, a faculdade tem um plano de desenvolvimento e dentro deste plano de desenvolvimento, ele assume um compromisso com várias frentes, né? E dentre elas, o NOP, tá? E por que abrimos esse NOP? Porque durante o curso de vocês, tá? É comum, durante qualquer uma das habilitações que a faculdade ofereça, é comum que apareçam algumas dificuldades no processo de ensino e aprendizagem de vocês, dificuldades estas que podem estar relacionadas com fatores cognitivos, com fatores emocionais, com fatores sociais, entre outros, tá? Dificuldades como não conseguir realmente fazer os estudos, né, acompanhar os estudos que os professores estão propondo, dificuldade de concentração, dificuldade com a metodologia que o professor utiliza em sala de aula, né, e que não atendem à sua demanda pessoal, e identificação, então, o que eu faço? O Núcleo de Orientação Psicopedagógico identifica, então, os principais fatores envolvidos nessas situações problema, né? E traçamos enfrentamento e estratégias de enfrentamento tanto pessoal, ou seja, para você. Então, quando você chega ao núcleo de orientação psicopedagógica, a gente faz, tá? Toda uma conversa inicial, toda uma entrevista, e eu identifico, né, alguns problemas pessoais e institucionais que possam estar ocorrendo, e a gente elabora, a gente traça estratégias para que vocês possam melhorar, continuar bem nos estudos, tá? Esta é uma política que nem todas as faculdades têm, não é uma política obrigatória das faculdades, né? Oferecer um atendimento individualizado para o aluno que está com dificuldades de aprendizagem, mas a Faculdade Campos Sales, por se preocupar, então, com esse desenvolvimento integral, oferece para vocês, tá? O núcleo de orientação psicopedagógica, então, ela é voltada tanto para vocês, discentes, né, alunos, estudantes, quanto para os docentes da nossa faculdade, tá? Qual é o papel? Eu realizo, então, breves intervenções na dimensão psicopedagógica, tanto para os alunos quanto para os professores, tá? Então, qual é o trabalho? Examinar e orientar vocês, alunos, estudantes, em eventuais tropeços no processo de ensino e aprendizagem. Professora, olha, eu não estou conseguindo dar conta de fazer as leituras, eu não consigo, eu leio, e não consigo assimilar o que está sendo falado em aula,
né? Ah, então tá, essa é a sua queixa inicial. Então, a gente vai traçar uma estratégia para que você, ao longo de alguns encontros, né, possa ter o seu problema identificado e nós possamos elaborar estratégias de ensino e aprendizagem que você consiga solucionar o seu problema. Professora, olha, eu até que consigo ler e compreender, eu sei que os textos são muito difíceis, mas eu até consigo ler e compreender, mas eu não consigo, eu não estou me identificando com a metodologia que o professor utiliza em sala. Este também é um papel do psicopedagogo, como eu coloquei aqui, ó. Também solucionar problemas resultantes da interação aluno-professor, tá? Por quê? Porque durante o processo de ensino e aprendizagem de vocês, podem ocorrer problemas que são problemas relacionais e problemas de entendimento mesmo. O professor, olha, ele está utilizando uma linguagem que eu não consigo acompanhar, as atividades dele são de certa forma e de uma única forma, e aí a gente vai, então, fazer as verificações do porquê desse baixo desempenho dos alunos, né, de vocês nas disciplinas, tá? Ou nas unidades curriculares. E que estão sendo influenciados por fatores metodológicos. O que é um fator metodológico? A forma como o professor ensina, né, didáticos e metodológicos, ou problemas de aprendizagem propriamente dito. Nesse caso, a intervenção vai acontecer, às vezes, com o aluno, tá? Numa intervenção individual. Eu tenho atendido alunos dos mais diversificados, dos mais diferentes cursos da faculdade, então, tenho atendimento para alunos do direito, tenho feito atendimentos para alunos da veterinária, da pedagogia e da psicologia, então, esse atendimento ele é oferecido para todos os cursos da faculdade. E aí, existe uma ação conjunta entre os coordenadores de curso, né, e o núcleo de orientação psicopedagógico, para que nós possamos traçar as melhores formas de aprendizagem, né, que atinjam o maior número de alunos, né? Essa, então, é a função do NOP, detectar onde está o problema. Tá, se é um problema de aprendizagem, é um problema meu, professora. Eu tenho muita dificuldade com leitura. E a leitura que a faculdade oferece, por ser uma leitura acadêmica, por ser uma leitura extremamente técnica de determinado contexto profissional, eu não estou conseguindo acompanhar. Então, a gente vai trabalhar individualmente e vai verificar aí quais são as estratégias que podemos elaborar. Não, professor, o meu problema não é individual, eu aprendo bem, eu compreendo bem, mas eu estou tendo problemas com determinado professor, com determinado componente curricular. E aí, então, juntamente com a coordenação dos cursos, nós, do Núcleo de Orientação Psicopedagógica, vamos traçar caminhos para que vocês possam aprender melhor. As duas situações ocorrem com frequência no NOP, tá? Eu tenho atendido as duas demandas no NOP, tá? Além disso, existem alunos que, olha, eu não estou me encontrando no meu curso, eu precisaria de uma orientação, de repente eu preciso trocar de curso, então também tem esse viés de orientar o aluno para que ele consiga, em sua trajetória acadêmica, realizar tanto a melhor escolha quanto o melhor curso possível para a sua profissionalização, tá? O apoio psicopedagógico, então, oferecido pela Faculdade Campos Sales, é um apoio institucional. O que significa isso? Nós não fazemos o atendimento psicopedagógico clínico, tá? Então, quando eu
eu atendo individualmente um aluno ou um grupo, uma sala que vai me chamar lá para que a gente faça a mediação de um conflito, por exemplo, eu vou detectar o problema, né? A gente vai traçar estratégias rápidas, breves de solução, e eu vou fazer, talvez, um encaminhamento. Então, o apoio psicopedagógico vai assegurar esse atendimento, tanto individual quanto grupal, e criar espaços de reflexão, certo? E também atender casos relativos ao comportamento e à conduta acadêmica, do acadêmico, né, dos alunos, de vocês acadêmicos, e também dos funcionários, incluindo qualquer um que esteja no âmbito da faculdade, tá? Eu também atendo alguns encaminhamentos feitos pela direção da escola, pessoalmente, já atendi 2 casos que foram pedidos da direção da escola, da coordenação, a grande maioria, e também do corpo docente, alguns professores. Existem também algumas demandas do NOP que aparecem via CPA. Então, semestralmente, vocês são convidados a preencher, né, uma avaliação do curso de vocês no ambiente virtual de aprendizagem, né? É muito importante que vocês participem desta comissão própria de avaliação, que vocês respondam aos questionamentos, porque é através do apontamento dos problemas que eu posso, né, o núcleo de orientação psicopedagógica, pode atuar junto à própria mantenedora, à própria instituição, para tentar resolver os problemas recorrentes, certo? E também fazemos o acompanhamento de projetos culturais que possibilitem a convivência dos acadêmicos com a diversidade biopsicossocial. Então, os apontamentos que vocês fazem, olha, ok, a semana acadêmica, como foi? Olha, foi boa, mas a gente pensava que pudesse ser assim, ou assado. Conforme vocês vão apontando, a gente vai tentando melhorar, então, eventos, oferecimento de atividades extracurriculares, nós já estamos agora fazendo, o professor já está criando, os professores estão criando agremiações, então, nosso Grêmio Estudantil, para que vocês possam participar mais da vida acadêmica, né, na faculdade, certo? Então, esse é o papel, né? Como é que funciona o NOP, tá? Eu analiso previamente cada situação que vem encaminhada, né? Então, para o corpo discente, vocês, alunos, e tanto para o docente, a demanda de orientação pode ser manifestada por vocês mesmos, via chamado, vocês podem abrir um chamado, né, e colocar lá, o chamado é para atendimento psicopedagógico. Vocês podem dizer, olha, eu gostaria de passar com a psicopedagoga, porque eu estou enfrentando tais e tais problemas, né? O chamado vai ser encaminhado para mim e eu vou entrar em contato via e-mail, via WhatsApp, de alguma forma, para que a gente marque nos horários que eu tenho disponíveis esse atendimento, né? Então, vocês podem, vocês mesmos, manifestarem o desejo de serem atendidos, ou a coordenação, ou os professores, quando detectam um problema em sala de aula, podem encaminhar para a orientação também, tá? Ou também vocês têm os monitores do curso de psicopedagogia que podem ajudar nesse atendimento. Então, eu ou os monitores do curso de psicopedagogia, podemos fazer essa triagem inicial, ouvir
as queixas iniciais e fazer, então, essas entrevistas individuais, que serão agendadas no horário de funcionamento do NOP. O NOP não funciona todos os dias e horários, eu tenho alguns horários disponíveis, né? Neste semestre, os horários disponíveis são de segunda-feira, das 17 às 19, na terça-feira, das 18 às 19, tá? E na quinta-feira, das 18 às 20 horas também. E para os alunos do diurno, para os alunos que estudam de manhã, na terça-feira, das 11 às 13 horas, certo? Então, eu vou sempre agendar, nestes horários de funcionamento, uma entrevista, ou a gente pode combinar, né, no momento mesmo pós-aula, e aí eu faço esse combinado via e-mail, via WhatsApp, a gente vai fazendo esse combinado, tá? Como funciona essa entrevista individual? Geralmente, né, o atendimento psicopedagógico padrão, não é só Campos Sales, né, faz uma anamnese do indivíduo que está solicitando, né, esse atendimento individualizado. O que é uma anamnese? A gente costuma fazer perguntas das mais variadas sobre todas as áreas de desenvolvimento da sua vida, né, para saber aonde foi que aquele problema foi originado. Então, desde o seu sono, a sua alimentação, e todas as outras questões, né, do seu funcionamento interno e externo como indivíduo, a gente vai fazer então, uma entrevista no primeiro dia, essa anamnese, e você vai me contar um pouco da sua história, e a gente vai ver, então, por que é que você tem essa queixa, né? Então, após essa entrevista, eu vou definir com você, com o aluno que chega no atendimento psicopedagógico, tá? Algumas conclusões. A psicopedagogia, ela não é uma psicologia e nem é uma neurologia ou psiquiatria. O que eu quero dizer com isso? A psicopedagogia, ela trabalha com problemas de aprendizagem. Então, se você está com algumas dificuldades de aprendizagem, nós faremos, então, mais 7 ou 8 encontros após a sua entrevista e vamos definir instrumentos para que eu detecte se a sua dificuldade é, por exemplo, em linguagem matemática, a sua dificuldade é na linguagem escrita, você tem dificuldade de escrever, de ler e compreender. Então, existem instrumentos psicopedagógicos específicos que vão avaliar se você, qual é o seu grau de dificuldade e quais estratégias podemos traçar para que você melhore nessa área onde você tem dificuldade, tá? Como nós somos uma instituição, né? Então, a psicopedagogia desenvolvida é institucional, eu não faço o atendimento pós-diagnóstico. Então, eu faço a avaliação nesses 8, 9, até 10 encontros podem acontecer, e depois eu faço o encaminhamento para profissionais e serviços especializados, se for o caso, dependendo da situação apresentada, tá? Não há como, né? Não existe a possibilidade de fazer depois esse acompanhamento de intervenção na faculdade mesmo, mas eu faço todo o encaminhamento. O psicopedagogo, ele não receita medicamentos, né? Eu estou muito ansioso, eu tenho andado muito ansioso, então você vai ter que ser encaminhado para o psicólogo, para que você possa ser medicado se for o caso, né? Eu tenho uma dificuldade de relacionamento interpessoal na minha sala.
olha, não consigo me adaptar, não consigo me motivar nessa dimensão acadêmica e profissional que eu abracei nesse semestre, tá? Então, também faremos uma avaliação das suas habilidades socioemocionais, certo? E o que são habilidades socioemocionais? Como é que você tem reagido com as suas emoções e sentimentos e o quanto estas emoções e sentimentos têm incidido na sua aprendizagem e bloqueado essa aprendizagem, tá? E após todo esse diagnóstico, né, toda esta avaliação, você é então encaminhado para os profissionais competentes e no que tange tanto as demandas relacionadas à sua profissão, quanto à sua formação integral, tá? Também temos um setor de atendimento emergencial. O que é o atendimento emergencial? Eu passei por uma situação muito difícil e eu tenho uma urgência que é minha, é subjetiva, né? Então, eu passei por um luto, eu passei por uma perda muito grave, um luto, né? Eu passei por uma situação muito grave na minha vida e eu preciso desse atendimento mais emergencial. Então, esse atendimento emergencial, ele é agendado com uma certa urgência e a gente vê como pode fazer o encaminhamento, tá? Em todos esses casos que eu falo para vocês, já houveram atendimentos específicos na Faculdade Campos Sales, né? A gente acha que atendimento psicopedagógico, de dificuldade de aprendizagem, ou até mesmo de dificuldades emocionais, né, nas habilidades socioemocionais, são feitos só com crianças. Não, gente. Nós, adultos, né, também somos seres de emoções, de sentimentos, e precisamos ser acolhidos, né, em nossos momentos, onde as nossas fragilidades, onde nós estamos frágeis, onde nós estamos suscetíveis, né, de sermos atingidos de alguma forma, tá? E, por último, como é que a gente faz o agendamento, né, para esse trabalho? Então, você vai entrar na sua plataforma, certo? Você vai abrir um chamado, né, para atendimento psicopedagógico. Tem lá um tópico, desculpa, gente, é só o meu cachorrinho. Tem um tópico lá que é específico, atendimento psicopedagógico. Gente, atendimento psicopedagógico é só para esse atendimento aqui, tá? Não existe, tem muita gente que abre chamado errado, achando que pode falar da prova ou da nota que não recebeu, não. Este espaço lá na plataforma para atendimento psicopedagógico é só se você quer realizar mesmo essa entrevista e fazer algum procedimento, traçar estratégias relativas às suas dificuldades aí de aprendizagem na faculdade, tá? Você também pode falar com o seu professor ou com o coordenador do curso. Isso agiliza muito o atendimento, porque se você abre um chamado, ele entra lá numa fila de agendamento. Com o seu coordenador vai me relatar a urgência desse atendimento, né? Por isso que eu falei que nos casos emergenciais é muito melhor. Você chega até o seu coordenador e diga: olha, eu estou com tais e tais dificuldades, necessito, nesse momento, ser atendido, e o seu coordenador vai te encaminhar para o núcleo, né? E eu, ou os monitores da psicopedagogia, vamos encaixar e te atender, tá? Nossos atendimentos, né, são presenciais, né? Exceto se houver mesmo a impossibilidade de agendar
você não pode ser atendido nos horários em que o psicopedagogo ou os monitores estão na faculdade, a gente vai, talvez, fazer um agendamento online, tá? Mas por que eles são presenciais? Porque existem muitas particularidades que a gente precisa conversar e que só mesmo no atendimento presencial a gente consegue travar mesmo essa cumplicidade para que os problemas sejam resolvidos, tá? Então, o que eu gostaria de deixar bem claro, essa é uma iniciativa da Faculdade Campos Sales, né, para que vocês possam trilhar da melhor forma o seu caminho de aprendizagem rumo à sua formação profissional, tá? Eu me esqueci de falar. Existem dificuldades, muitas vezes, que são tecnológicas, né? Olha, professora, eu tenho encontrado, opa, sumiu tudo aqui para mim. Eu tenho encontrado muita dificuldade na plataforma, não consigo navegar direito. E aí, o que eu vou fazer? Primeiro você relata para o seu coordenador, né? E depois você pode, só um minutinho, você pode dizer o seguinte: olha, eu quero entender melhor a plataforma. A gente vai tentar agendar com o professor das tecnologias, com os tutores do EAD, para que você compreenda melhor, né, a sua plataforma, tá? Então, existe também essa questão da orientação que é tecnológica, que eu sei que muitos alunos, às vezes, não dominam. Então, a gente tenta encaminhar para os professores lá do TI, lá no laboratório, para que você possa conversar com eles e verificar a melhor forma de fazer uma aprendizagem rápida aí de navegação, tá? Bem, essencialmente, esse é o serviço que é prestado pela faculdade, né? E se vocês necessitarem desse serviço, como eu já falei, façam um agendamento ou procurem o coordenador de vocês, tá? Nós sabemos que durante a pandemia, muitos alunos que são os mais jovens, né, e que estavam cursando o ensino médio, tiveram um ensino à distância, e por essa razão, tem muitas dificuldades nas áreas básicas de aprendizagem, então, principalmente português e matemática. Eu tenho me deparado com muitos alunos, por exemplo, vou dar um exemplo básico, alunos da veterinária, que tem muito cálculo matemático em algumas disciplinas, como farmacologia e outras, né? E estão encontrando dificuldade nos cálculos matemáticos. E aí esse aluno me procura, relatando, olha, professor, eu não sei matemática. É claro que durante o diagnóstico eu vou ver lá onde que foi, né, que você travou e que não consegue agora calcular direito, tem dificuldade, né? E por que que eu faço isso? Exatamente porque a sua disciplina, as disciplinas que estão disponíveis para você na faculdade, elas requerem esta habilidade cognitiva, né? Então, eu vou trabalhar sempre em cima das habilidades cognitivas, concentração, atenção, habilidades matemáticas e habilidades de leitura e escrita, certo? Eu acho que era isso, em geral, o que eu tinha para dizer, né? Estamos à disposição de vocês. Eu gostaria de dizer que, assim, ó, tomara que nenhum de vocês precise, que todos estejam muito bem, com as suas habilidades muito bem desenvolvidas e consigam aproveitar o melhor do seu curso, mas se você tiver alguma dificuldade, me procurem, tá? Eu estarei à disposição para que a gente possa ter uma conversa e fazer um atendimento que seja adequado para... Me desculpem, meu cachorrinho ficou...
É só isso que a gente tinha para falar para vocês. Professor Thomas, estou vendo que entrou aqui agora, né, professor? Alguma, alguma, alguma coisa a ser dita? Eu acho que é só trazer um pouco de um relato, né, que o curso de Direito ele tem tido alunos que têm procurado a professora Rose. Vocês conseguem me ouvir? Tá. Tem procurado a professora e a gente tem percebido que esses alunos que estão tendo esse acompanhamento, né, eles têm tido um desenvolvimento, têm dado certo, têm dado resultado. Eu falei ontem para os alunos, né, presencialmente lá, que era um dos pontos que na avaliação do curso lá do MEC a gente teve como estrelado, um 10 estrelado, né? Porque o acompanhamento psicopedagógico ele é necessário em toda instituição, a legislação exige. Mas a gente sabe, né, que por experiência e por relato de outros colegas de outras instituições que não funciona, né? E aqui a gente tem um que funciona e funciona muito bem, tá? A professora Rose, ela faz um trabalho assim, que vocês não imaginam a grandeza dessa profissional, tá? Então, quem precisar, procura a professora, me procura, procura outros coordenadores para a gente fazer essa ponte, porque a professora ela vai preparar o material, a gente vai conversar com os professores, a gente vai tentar mudar a forma de lidar com aquele aluno que precisa de um acompanhamento mais específico. E ela faz isso, ela faz todo esse meio de campo entre vocês, alunos, a gente, professor, coordenador, e ela nos dá ferramentas. Eu acho que é isso. Olha, isso daqui vai funcionar com essa pessoa e funciona, tá? Então, sintam-se à vontade para utilizar, né? Faz o agendamento quando precisar. E assim, às vezes a professora vai dizer, olha, existe um quadro aqui que você precisa de outro profissional além da psicopedagoga. E aí vocês vão, tá? Não desapareça, não vou não, porque ela disse que não consegue resolver sozinha. Não, é um trabalho em conjunto, tá? Então, às vezes a gente identifica alguma coisa que você precisa de vários profissionais, uma equipe multidisciplinar. Além dela, outros profissionais. Mas o resultado vai ser uma melhoria na sua aprendizagem, uma melhoria na sua capacidade de se desenvolver pedagogicamente, e isso vai trazer bons frutos para a sua formação acadêmica e profissional. Então, escutem essa moça aqui, que ela tem muita coisa para ajudar vocês. É só esse relato, professor. Muito obrigada, professor Thomas. Eu tenho a certeza. Gente, desculpem, mas meu cachorrinho, ele quer fazer parte da live, tá? Eu tenho a certeza de que quando uma instituição tem profissionais que querem, de todas as formas possíveis, fazer com que o estudante se desenvolva da melhor forma possível, isso só tende a dar certo, né? O psicopedagogo sozinho não consegue resolver os problemas institucionais, mas nós temos um quadro na faculdade, que é um quadro de coordenadores extremamente preocupados com a adequação, né, de todos os conteúdos, de todas as estratégias metodológicas para que você aprenda. E os coordenadores, eles fazem realmente essa mediação e quando nós fazemos um trabalho coletivo integrado, tende a dar certo. O que eu quero que você saia daqui essa noite, né, dessa live, qual é a certeza que eu quero que você tenha? Que as faculdades campussales, elas realmente querem integrar você, né, de uma forma plena, tá?
e fazer com que a sua formação, ela não seja só para o mercado de trabalho, ela seja uma formação para a sua vida, que você tenha êxito em todas as áreas da sua vida, né? Eu ontem estava na nossa pós, nós temos um curso de pós em psicopedagogia que é presencial, né? E ontem eu estava falando exatamente isso para as meninas da pós, né? Nós podemos muitas vezes nos formar profissionalmente com todas as sequelas que a gente tem no decorrer da vida, né? Nós temos problemas, todos têm problemas, todos têm limitações, todos têm dificuldades. E a gente, apesar disso, a gente vai se formando, né? Mas quando nós nos propomos a buscar caminhos de melhoria, quando nós nos propomos a buscar caminhos para evolução pessoal, né? Nós seremos profissionais melhores, nós seremos profissionais mais felizes, né? Nós seremos profissionais mais convictos de que aquele caminho que a gente escolheu para fazer o nosso percurso profissional, ele é o mais adequado, e é nesse ponto que nós realmente conseguimos ter uma vida melhor. Então, vida melhor, ela não depende só de alimentação saudável, de exercício físico, mas ela depende também de boas escolhas profissionais, que nos tragam não só o êxito econômico, né, também, né, porque isso é muito importante, mas que possa nos trazer um prazer em estar sendo produtivo, um prazer em estar desempenhando com o melhor de mim aquilo que eu me propus a fazer, tá? Uma boa noite a todos, e essa live vai ficar gravada, os coordenadores depois vão disponibilizar o link, assim que eu terminar aqui eu já vou fazer a gravação, e vou passar para os coordenadores, e vocês podem assistir em qualquer momento, tá? Muito obrigada por vocês terem participado, e sintam-se à vontade agora para já fazer, para sair, tá bom? Muito obrigada pelas palminhas, tá? As palminhas são para vocês que ficaram aqui até agora. Obrigada. Para quem está entrando agora, para quem entrou agora, eu não sei se caiu e entrou de novo,